Os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Salmos 126, versículos 5 e 6. Você tem semeado? Você tem semeado com choro, com lágrimas, com alegria? Como é que você tem feito essa semeadura? Como é que você tem servido ao Senhor? Você tem percebido que a colheita ela é farta? Você tem percebido que existe uma colheita? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que o sofrimento, a dor, o choro não nos impedem de semear. E a gente também precisa entender que eles não são necessários para semear. Porque existem algumas pessoas que romantizam o sofrimento, a dor, o choro, como se isso tornasse as coisas mais espirituais, como se a dificuldade tornasse a coisa mais espiritual ou mais agradável ao Senhor. E não tem nada a ver com isso. Tem a ver com isso ser algo que não nos impede de fazer. E quando a gente compara Bíblia com Bíblia, o que é super importante da gente fazer, quando vai extrair princípios da palavra do Senhor, quando nós vamos de fato nos alimentarmos da palavra do Senhor, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele contrasta a alegria de semear, o semear com alegria como sendo algo que o Senhor se agrada, né? O Senhor se agrada dos que semeiam com alegria, mas o contraste é com aqueles que fazem de maneira obrigada. Então, é a alegria de semear de maneira voluntária. Isso é a alegria que a Bíblia fala. A alegria do Senhor é a nossa força. Isso é algo que a gente se apropria, é algo que é decisão quando nós olhamos para o Senhor. Então, ainda que estejamos sofrendo, ainda que estejamos com lágrimas, ainda que estejamos de luto, quando nós abrimos mão do direito de ficar na caverna, no casulo, quando abrimos mão desse direito para semear, para servir ao Senhor do jeito do Senhor, nós voltamos colhendo com gritos de alegria. Nós colhemos porque isso é garantido e cheios de alegria. E é o próprio Senhor Jesus que nos ensina, em segundo lugar, que quando nós abrimos mão do nosso direito por amor ao Senhor, para fazer as coisas do Senhor, do jeito do Senhor, nós vamos agir de acordo com os princípios da palavra do Senhor, com os princípios do reino de Deus. Porque está lá em Filipenses 2,6 que o próprio Jesus, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria apegar-se. Ou seja, existem várias coisas que de fato nós temos direito, mas quando nós abrimos mão desse direito por amor ao Senhor, por amor às pessoas, por amor ao Senhor, então nós agimos de maneira que agrada ao Senhor, porque é a maneira com que o próprio Senhor age, abrindo muitas vezes mão do direito de, por exemplo, nos enviar para o inferno, porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Mas ele abriu mão disso através do se fazer sacrifício em nosso lugar, se tornando ser humano em nosso lugar, mesmo ainda sendo Deus, e morrendo em nosso lugar, para que tivéssemos acesso à vida eterna, tivéssemos o perdão do pecado. Em terceiro e último lugar, a colheita farta, ela é um princípio do reino de Deus revelado na palavra do Senhor. Quantos e quantos textos falam sobre isso? O semear é opcional, mas a colheita é uma consequência dessa semeadura do jeito de Deus, e é o próprio Senhor Jesus que fala que quando nós semeamos do jeito de Deus, nós vamos colher de maneira tão farta que nós vamos precisar sacudir o pote para caber mais e ainda assim vai transbordar. Semear de maneira abundante
servir ao Senhor de maneira abundante, usando os recursos humanos, financeiros, temporais, do jeito de Deus, sempre resulta em uma colheita tão abundante, tão farta, que no momento que a gente for colher, nós vamos fazer com gritos de alegria, com canções de júbilo. É aquela alegria que não cabe dentro da gente, que a gente precisa pular de alegria. A gente precisa gritar de alegria. A gente precisa cantar de alegria. Reflita nessa palavra e que Deus te abençoe muito. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like, escreve aí um comentário se você foi abençoado com essa reflexão, compartilhe com os seus amigos e ajude as mensagens desse canal a alcançarem cada vez mais pessoas, porque pode ser até a minha voz, mas a minha oração é que a mensagem seja sempre do Senhor. Que Deus te abençoe muito.